Cartag delenga este. Urbe latericium evenit marmorem reliquit. Vini, vidi, vec. Fabrum essesuae cenque fortunae. Cetere, cencere, Cartagine, F. delendem. Alô galera, estamos de volta para o 39º episódio do podcast Roma Nua e Crua. Quem vos fala é Bruno Prandi e no backstage ele, o obsesso Douglas De Brito. Eu sou o Douglas, você não é o Douglas. E pro nosso mural de recados... Mural de recados, Roma Nua e Crua. Eu gostaria de começar agradecendo aos nossos imperadores Nicolas e Lucas Prandi e aos nossos senadores Danilo Oliveira e César Casolari. Muito obrigado. E você que quer contribuir e ajudar esse humilde podcast, por favor, temos uma conta no Padrim e você pode fazer doações a partir de R$5 por mês, uma pechincha. Quem não puder ajudar financeiramente, divulga a gente, comenta nos avaliadores, tudo que você puder fazer para ajudar, ajuda muito. É esse o nosso muito obrigado. E agora, recapitulando. Então, na semana passada conhecemos o Império Seleucida um pouco melhor, vimos como a Grécia fica pós Segunda Guerra Macedônica, quando os romanos e as legiões romanas se estabelecem como hegemonia militar. Bom, a velha guarda, Atenas, Esparta não ficam muito satisfeitos com esse novo status quo e começam a dar uma causada e tentar atrair os Seleucidas para o seu lado. E terminamos semana passada com essa Liga Etólia comandada por Atenas, conseguindo ali tomar um porto, uma cidade e conseguindo convencer os Seleucidas a intervirem na Grécia. E é daqui que começaremos hoje. Roma nua e crua. Muito bem, amigos, e no episódio de hoje veremos o que ficou conhecido como a Guerra Romano-Seleucida ou como a Guerra Síria. Então vamos lá. A gente já viu que Atenas ali toma uma cidade portuária, a cidade de Dimítrias, garante assim um porto seguro para os Seleucidas se abastecerem e terem uma linha de comunicação da Grécia ali, da península do Mar Egeu e com o seu império ali na Ásia Menor e em diante. Então, dominada essa cidade, os Seleucidas então, com seu rei Antíoco III, vai trazer para a Grécia cerca de 10.000 tropas. Eles vão ali pela Trácia, pelo Helesponto, e a ideia é mandar os romanos de volta para a Península Itálica, para lá do Mar Egeu. Vai para lá, romanos. Sai da minha aba, sai pra lá. Quer botar eles de volta e deixar o mundo grego de novo controlado pelos gregos. Facciamo os nobres ingresso em Bruno Prandi Podcast Roma nua e crua. Muito bem, outra coisa que motiva os Seleucidas a invadirem a Grécia é que os romanos realmente estavam ocupados também em outros lugares, a Península Ibérica, o norte da Itália estavam sempre em problemas, eles estavam ainda se reconstruindo pós-Guerra Púnica, teve a Guerra Macedônica, então realmente eles não estavam com tropas na Grécia já faziam 3 anos, porque a última intervenção ali foi em Esparta, como a gente viu no episódio passado, mas desde então nenhuma tropa romana estava ocupando ali a Grécia em si. Então isso passa a impressão, que os romanos já desistiram aqui, e os Seleucidas então se enchem de moral. A Liga Etólia também fez uma baita propaganda, não vem aqui, os gregos todos aqui, a Grécia inteira está esperando você nos libertar dos romanos.
estamos todos ansiosos, você vai ser recebido como um salvador. E isso, juntando-se à vontade de expandir seu império, convence Antíoco a mandar essas tropas. Mas ele faz isso e vai comprar uma bela treta com os romanos, porque os romanos estavam de boa na Grécia, contanto que ninguém tivesse mexendo na gaveta deles. Agora que o Seleucida resolveu mexer nas gavetas, o bicho vai pegar. E aí, o que a gente tinha de tropas romanas ali perto? Então lembra que os romanos já tinham tomado ali, entre a primeira e a segunda guerra púnica, um território na Ilírica, que ficava ali, fazia fronteira com a Grécia, já era do outro mar do lado Egeu, né? E a cidade principal ali dos romanos do lado ali na Ilírica era a Polônia. E ali tinham cerca de 5.000 tropas, o que seria uma legião romana, comandada então por um Apio Cláudio, mais um Claudião aí na nossa história. E o Claudião, assim que sabe que tropas seleucidas chegaram na Grécia, ele vai ir atrás então dos seleucidas, ele não vai deixar barato. Só que ele só tem 5.000 tropas. E os seleucidas vieram se movendo ali pela Trácia e estavam na cidade de Larissa, ali uma cidade na região da Tessália, no que seria a Grécia hoje. Só que o Antíoco III ali, o rei dos seleucidas, ele tá ali e ele achou que ia ser recebido como o pessoal de Atenas, da Liga Etólia, tinha falado, como salvador, recebido com festa. Mas assim que ele vai se movimentando pela Grécia, ele vê que os cidadãos se tocam na cidade, trancam os portões e tratam ele como um exército estrangeiro invasor, o que, mais ou menos ele era. Como eu já tinha dito no episódio passado, Atenas, a Liga Etólia, que estavam ali no veneno com os romanos porque queriam ter mais poder, elas que estavam provocando, instigando ali os seleucidas. Mas as cidades menores, elas sempre iam ter alguém controlando elas, então elas não tinham essa raiva dos romanos. Os romanos até davam bastante autonomia. Então quando ele ia passando por essas cidades, ele percebe que não está sendo nada bem diferente da propaganda que os atenienses fizeram. E ele tá aí nessa cidade de Larissa. Ai, imbecil, vou de costinha, minha Laricinha fica nervosinha. E descobre que tá vindo uma força romana atrás dele. Lembrando que ele estava com cerca de 10.000 tropas e só 5.000 tropas romanas que estavam ali na área indo atrás dele. Ele não sabia muito bem o tamanho das forças romanas, que estavam vindo para expulsá-lo. Porém, ele sabe que não está bem recebido ali na cidade e que os romanos são bem obstinados. Então ele percebe que a melhor opção dele é recuar e ir lá para Etólia, para essa região onde tem Atenas e essas outras cidades que sim queriam expulsar os romanos, porque ali seria uma base de operações confiável, digamos assim. Então ele se retira em vez de oferecer batalha para os romanos, e os romanos chegam lá, veem que as forças seleucidas já foram embora, recolhem mais informações com os locais, qual que era o tamanho do exército, para onde eles foram e etc. E os romanos vão usar esse tempo para realmente agora reforçar e mandar tropas de verdade para a região. Então o Senado romano vai encaminhar cerca de mais 20.000 tropas, 4 legiões, sob o comando de Lúcio Cornélio Cipião, ou Cipião Asiático, o irmão do Cipião africano. Ele ainda não é o Cipião Asiático, mas já fica a dica aí que ele logo vai virar o Cipião Asiático por causa dessas conquistas na Ásia. Bom, agora o jogo ficou sério. O bagulho tá sério. E os seleucidas deram mole em deixar as forças romanas crescerem tanto na região. Então Cipião Asiático reúne as forças romanas ali em Larissa, Ele chegou com 20.000, já haviam 5.000 ali, junta mais uns aliados. Então uma força aí que já tá a mais de 30.000 soldados, uma bela força. E lembrando que Antíoco III estava só com 10.000, Aí, o reino seleucida era gigante, riquíssimo. Por que o cara vem só com 10.000, Então assim, um reino gigante dá trabalho controlar as fronteiras. Então ele também não podia trazer todos os soldados que tinham que ficar ali tomando conta de outras regiões. E outra, lembra a propaganda da Liga Etólia? Não, os romanos nem estavam com forças lá, quando Antíoco invade. E a Liga Etólia, Atenas, estavam dizendo, não, você vai chegar aqui como conquistador. Então a ideia dele era chegar com essas 10.000 tropas, as cidades da Grécia toda fazerem uma festa, abrir os portões para ele, ficar aquela maravilha. Aí a cidade
possibilidades todas seriam com ele. Ele pensou até os romanos se mobilizarem e mandar tropas, né? Ele estaria com essas 10 mil e juntaria mais o resto de aliados gregos ali. Mas ele viu que isso ia ficar bem difícil, né? Tirando a Liga Etólia, ninguém se alia aos Seleucidas e continuam a tratar ele como mais um conquistador externo. Então foi por água abaixo seus planos. Ele sabe que os romanos vão vir atrás dele, né? Então ele resolve fazer algo para equilibrar a balança, porque agora os romanos estão com quase o dobro, né? Mais que o dobro de forças que o Antíoco. Ele estava com 10 mil tropas, com certeza ele pegou mais algumas ali na Liga Etólia. Então vamos dizer que provavelmente ele tivesse com umas forças ali de 15 mil contra perto de 30 mil dos romanos. A decisão que o Antíoco pensa vou fazer o seguinte, vou lá para Termópolitas, que é uma passagem estreita, essa passagem que os 300 de Esparta seguraram os persas do filme 300 é ali. Então era uma passagem estreita que ele pensou, bom, eu tenho as falanges macedônicas aqui, que se elas tiverem, né, num terreno bom como é ali, em formação de batalha, elas são quase impenetráveis. Então a gente fecha ali e achava que conseguiria equilibrar o jogo contra os romanos, já que eles não iam conseguir envelopar ou fazer qualquer outra manobra ali num espaço tão confinado. Então beleza, para quem viu o filme 300, né, e sabe que os persas acabam descobrindo que tinha passagens ali pelas montanhas que dava para pegar um atalho, vamos dizer um atalho não, né, mas pegar um caminho pelas montanhas e sair atrás dessa passagem de Termópolitas. Então isso já não era um segredo para ninguém. Então ele fecha ali com o seu exército, vamos dar uma olhadinha nos exércitos. Então os romanos vão atrás realmente dos Seleucidas e os exércitos vão se encontrar ali perto de Termópolitas. O ano é 191 a.C. e a batalha começa quando os exércitos se encontram ali naquela passagem, os romanos em superioridade numérica e os Seleucidas na vantagem do terreno. Como eu disse, todos já sabiam que havia passagens que dava para dar a volta ali em Termópolitas e os romanos mandam contingentes por ali. O Antíoco tinha mandado também forças para fechar essas passagens pelas montanhas. Porém, em uma dessas passagens até vão conseguir bloquear os romanos, porém na outra passagem os romanos vão conseguir realmente atravessar, furar esse bloqueio, chegar, né, por trás, pegar pela retaguarda o exército de Antíoco. Enquanto a briga ali na passagem de Termópolis estava em uma pequena vantagem pros Seleucidas, né, pelo equipamento das falanges ali ser perfeito para aquele tipo de embate, porém uma vez que eles vão ser, né, atacados pela retaguarda, aí acabou. A gente já viu aqui como funcionavam as falanges gregas e uma vez pegas pela retaguarda era game over. E foi assim mais uma vez. Então o exército romano acaba pinçando essa força e aniquilando essa força. O rei Antíoco III vai conseguir fugir e vai de volta agora lá para o seu império, abandona a Grécia. A Liga Etólia vai rapidinho pedir paz com os romanos e fazer uns termos de paz. Os romanos vão logo solucionar ali com a Liga Etólia, mas continua a guerra contra os Seleucidas. O Antíoco III, assim que chega no seu território, ele já sabe que o bicho tá pegando. E então ele começa a angariar força de todos os cantos do seu império, juntar todos os tipos de força possível, porque ele sabe que o embate com os romanos em maior escala é inevitável. A batalha então de Termópolitas acontece em 191 a.C. e no ano 190 a.C. Vão acontecer duas batalhas ali no Mar Egeu pelo controle. Então tinha as cidades de Rhodes e o reino de Pérgamo, que também eram aliados romanos ali lutando contra os Seleucidas, e os rodienses, agora eu não sei o gentílico de quem nasce em Rhodes, eles vão conseguir vencer uma batalha naval da cidade de Euromedan, alguma coisa assim, desculpa o meu grego, e outra força romana naval ali com os aliados vai conseguir vencer na batalha de Mioneso. Então essas duas batalhas navais ali meio que acabam com a marinha seleucida no Mar Egeu, e assim os romanos então se sentem confiantes para atravessar com seus exércitos por terra. Os romanos também continuam a recrutar aliados,
tá? E a estimativa, né, as fontes romanas dizem que as forças romanas eram cerca de 33 mil. Porém, os historiadores acreditam que seja algo maior, em torno de 50 mil, porque não faria sentido uma força relativamente tão pequena e invadir o Império Seleucida, seria muito arriscado. Fora que os romanos também seria de praxe exigir ajuda, tropas auxiliares ali dos gregos. Então faz muito mais sentido que a força dos romanos de um ano para o outro tenha crescido e chegado a cerca de 50 mil soldados, que vão então invadir a Ásia. Ali a região que era o Império Seleucida, como já falei, ela ia da Turquia até Paquistão, Índia, Afeganistão, lá passando pelo Irã, o Oriente Médio. Então era um exército gigante. Mas os romanos vão invadir, né? O Cipião asiático, o Lúcio Cornélio Cipião, vai invadir ali vai passar do que seria da Grécia para Turquia hoje em dia, tá? Então ali seria a divisa entre a Europa e a Ásia. Então os romanos estão invadindo a Ásia pela primeira vez. Os Seleucidas até tentam algumas negociações de paz com os romanos, porém os romanos exigiam muito, né? Eu não sei aqui o que eles exigiam, mas foi o suficiente para não rolar a paz, para o Seleucida preferir continuar a guerra do que assinar aqueles termos tão desonrosos, digamos assim. Então, em dezembro de 190 a.C., Cipião, com cerca de 10 legiões romanas, vai ter o primeiro grande embate militar dos romanos no continente asiático. E essa batalha vai acontecer perto da cidade de Magnésia, ou Magnísia, não sei como é que é a pronúncia correta. Os Seleucidas tinham juntado uma força enorme, como eu disse, eles vinham se preparando, trouxeram o que havia de melhor. Então vamos partir direto para a batalha. A batalha de 190 a.C., a batalha que decidirá a guerra, a batalha de Magnésia. Então beleza, vamos então ver as formações de batalha. Então, como eu disse, essa batalha vai acontecer aí perto da cidade de Magnésia. Vai ser um campão aberto com 2 rios flanqueando os 2 exércitos. Então eles estavam ali no meio de 2 rios. Então os Seleucidas tinham um exército de aproximadamente 70 mil homens, com cerca de 7.500, 8.000 de cavalaria, incluindo as catefrates, que eram as cavalarias pesadas. Então era uma cavalaria bem pesada, onde não só o cavaleiro, mas até o próprio cavalo vinha coberto de armadura. O cavaleiro usava uma lança comprida, então era um estilo de guerra pouco convencional para os romanos. Eles mal conheciam essa arma, então era uma arma poderosa. Lógico, também os Seleucidas iam ter as falanges macedônias, lutando no estilo macedônio, né? Mas as falanges gregas, cerca de 16 mil. Não. Era cerca de 48 mil. Que faziam ali bem o centro do exército, e cerca de 80 elefantes indianos, que eram maiores e mais ferozes do que os elefantes das florestas africanas, que era uma espécie que não existe mais hoje, foi extinta, mas que era a espécie de elefante que os romanos usavam em guerra. Além disso, também havia bigas e infantaria leve, outras tropas auxiliares assim com os Seleucidas. Então as tropas estavam nessa disposição. No flanco esquerdo estavam essas bigas, essas charretes de guerra, com uma infantaria leve, cavalaria pesada, e atrás deles os elefantes de guerra. Então, parte dos elefantes de guerra, né? Então, era basicamente uma cavalaria pesada ali no flanco, com umas tropas, né? Com bigas e tropas de infantaria leve para auxiliar, com os elefantes na retaguarda. O meio do exército, a região central ali, era as falanges que lutavam no estilo de falange macedônica grega ali, esse corpo de 16 mil soldados com as suas sariças, essas lanças que eu já expliquei em outros episódios, que tinham 5, 6 metros e etc. Na frente deles, no meio, também tinha alguns elefantes de guerra que estavam ali na vanguarda. E no flanco direito dos Seleucidas, o próprio rei Antíoco III estava
estava ali. Ali estava concentrado um número maior dessa cavalaria pesada, também com elefantes atrás e também com um pouco de infantaria leve para auxiliar ali a cavalaria. Do lado oposto estavam os romanos, né? Os romanos, como a praxe, eles lutarem, né, no eixo triplo, né, que eram as 3 linhas de infantaria pesada, os Hastati, os Principes e a Triari, e tinha ainda a infantaria leve, que geralmente vinha na frente de tudo, que eram os Velites, com a cavalaria nas pontas. Pelo fato da cavalaria romana estar em muita desvantagem numérica, né, era cerca de 3 a 4 mil, metade do que seria a Seleucida, os Velites foram deslocados para ficar junto nos flancos com a cavalaria, ajudar a cavalaria ali. Então, na linha romana estavam na front ali as 3 linhas de infantaria pesada e a cavalaria e a infantaria leve nos flancos. Os romanos tinham alguns elefantes de guerra africanos também, mas eles decidem nem usar no combate porque eles eram bem menores e em menor quantidade que os elefantes indianos e que o exército seleucida tinha, então não poderia ajudar muito, digamos assim. E assim tá, então, os dois exércitos em formação, um de frente com o outro, o exército seleucida lutando em casa, num terreno bom para as falanges macedônias, né, um terreno plano, fácil deles manobrarem, um de frente com o outro. E assim vai começar o pau. O pau vai começar com o Antíoco mandando seus flancos atacarem os flancos romanos, tá? Então no flanco esquerdo dos seleucidas e o flanco direito dos romanos, os seleucidas começam o ataque com as suas charretes, com as suas bigas, né? Eles saem correndo lá para as linhas romanas para atacar o flanco direito das linhas romanas. Mas essas tropas de infantaria leve dos Velites que estavam ali junto com a cavalaria romana conseguem jogar um monte de dardo, jogar um monte de projéteis, e essas bigas, antes de conseguir atacar os romanos, os cavalos vão entrar em desespero, fugir, vai ser um desastre, né? E essas bigas então se assustam e fogem do campo de batalha. Não só fogem, como, né, elas partem e acabam atropelando a sua própria linha, as próprias linhas dos seleucidas ali. E esse flanco esquerdo seleucida então fica completamente desorganizado. Os romanos, vendo isso, eles não perdem a chance e vão pro ataque com tudo. E esse flanco direito romano então dizima, aniquila, destrói praticamente esse flanco esquerdo dos seleucidas. Enquanto estava rolando no flanco esquerdo, no flanco direito a situação era o inverso. Os seleucidas, o Antíoco III, até que estava ali comandando esse ataque da cavalaria pesada, essa cavalaria pesada surpreende os romanos. Essa primeira linha dos Velites não consegue passar, essa cavalaria é atropelada, a cavalaria dos romanos também não aguenta, bate em retirada, e um pouco de todas as tropas que estavam ali no flanco esquerdo romano, do flanco direito dos seleucidas, agora também batem em retirada, e os seleucidas saem atrás perseguindo essas tropas. Então basicamente no flanco direito romano eles estão ganhando, e no flanco esquerdo os romanos estão perdendo, né? No flanco direito seleucida eles estão ganhando. Esse flanco esquerdo romano que fugiu, ele vai fugir para o seu acampamento, né? Então ele bate em retirada, vai até o acampamento. Chegando lá no acampamento, tinham mais algumas tropas macedônias, tropas aliadas romanos, que eles se juntam ali, se reorganizam e voltam para encarar o Antíoco. Quando eles voltam, eles conseguem estabilizar a situação, conseguem fazer o Antíoco parar ali. Uma parte das forças do Antíoco até manobra e consegue tomar o acampamento romano, mas fica mais ou menos nisso. O Antíoco fica ali preso, sem conseguir, como posso dizer assim, destruir essas tropas, engajado ali com elas, conseguiu tomar até o acampamento, mas tá ali. E aí, voltando lá para o campo de batalha, para o principal ali, o centro dos dois exércitos, onde estava o grosso das forças, o que aconteceu, né? Essas forças centrais, né, vou dizer assim, dos seleucidas, as falanges mesmo, a infantaria pesada dos seleucidas, ela fica sem nenhum tipo de proteção. Por quê? Do seu lado esquerdo, essas forças foram destruídas, e no seu lado direito, essas forças botaram os romanos para correr, mas elas saíram do campo de batalha e deixaram a infantaria seleucida completamente exposta. Os romanos, né, com toda a sua capacidade militar,
militar, toda a sua disciplina e pelo seu sistema manipular, que era muito mais manobrável, assim que ele vê que as tropas centrais ficaram desprotegidas, os romanos rapidamente vão envelopar e massacrar essas tropas, principalmente porque essas tropas do meio eram de falanges gregas e, de novo, quando elas são flanqueadas e envelopadas, que aí é não só atacar pelos flancos, pela frente, mas também pela retaguarda, então de todos os lados, acabou. O Seleucida, o Antíoco, né, o rei Seleucida que estava lá no lado bem sucedido, no seu lado direito, no lado esquerdo romano, ele percebe que, cara, eu tô aqui atacando esse contingente romano, mas o que está acontecendo lá no campo de batalha mesmo? Ele resolve voltar, até porque ele sabia que, bom, se o meu flanco esquerdo perdeu ou qualquer coisa assim, minhas tropas vão estar desprotegidas. Ele tenta voltar, né, volta pro campo de batalha, mas ele volta só para ver que já era, porque o que ele percebe é que as suas forças já estão envelopadas e sendo dizimadas. A única coisa que ele faz é então voltar de novo ali para perto do acampamento romano e da onde ele estava rolando a batalha ali pelo flanco direito deles, e unir suas tropas e bater em retirada. E assim, pessoal, vai ser o fim da guerra síria ou a guerra romano-seleucida, uma vitória esmagadora romana na batalha de Magnésia. Os romanos então vai demorar mais um outro ano até para realmente assinarem os termos que vai ser do Tratado de Apameia, onde os romanos então vão impor sanções terríveis contra os seleucidas. Vou dizer aqui mais ou menos o que os seleucidas perdem. Eles vão perder todos os seus territórios na Ásia Menor, quer dizer, todos os seus territórios que eles tinham na Turquia. Essas suas terras vão ser divididas entre o reino de Pérgamo e a cidade de Rhodes. Então ele perde basicamente quase um terço ali do seu império, ele vai ter que ceder. Os romanos não vão ocupar, mas vão dividir essas terras com aliados, né? Ele também vai ter que pagar uma multa de 15 mil talentos de ouro, que eu estava procurando, isso quer dizer 450 toneladas de ouro. Então ficou sinistro. A nova fronteira romana, vou chamar assim, né? Não vai ser mais agora a Ásia Menor, vai ser território controlado pelos romanos, né? Não diretamente, mas indiretamente por estados clientes. E a fronteira agora vai ser as Montanhas Taurus, ali que divide a Ásia Menor com o Oriente Médio, tá? Então os romanos também vão mais ou menos se expandir até o Oriente Médio. Os seleucidas ficam proibidos de guerrear na Europa ou no Mar Egeu. Eles ficam limitados a uma marinha de no máximo 10 barcos. E, pessoal, esse império seleucida que estava em ascensão ainda não vai ser o fim dele, mas já acabou o auge dele, tá? Porque os romanos vão impor essa derrota humilhante, e os partas, que eram, eu vou chamar eles de persas, tá? Mas eram uma das etnias que compunham o Império Persa ali, eles começam a também se expandir muito, dominando o território dos seleucidas. Eles vão começar a perder território depois que eles perderam para os romanos. Também esses territórios do leste vai começar a perder cada vez mais para os partas, ou seja, para os persas. E por hoje é só, pessoal, vamos parar por aqui. Os romanos venceram mais uma vez, acabaram realmente com mais uma potência helênica, se tornando a hegemonia total agora, desde o que seria Portugal até a Turquia, todo o Mediterrâneo. Agora quem é o boss, quem é o manda-chuva são os romanos. Semana que vem, vamos ver que os gregos ainda não estão dispostos a entregar suas terras para os romanos e virarem vassalos romanos, mas continuaremos ainda nos próximos episódios, vendo as próximas guerras contra os gregos. Beleza? Muito obrigado a todos, fique com a gente e até! Ainda estão aqui? Já acabou. Vão pra casa. Ah, claro, vocês estão esperando que eu conclua o episódio. Pois muito bem. Este episódio foi escrito e apresentado por Bruno Prandi e editado por Douglas de Brito, este que vos fala. Se gostaram deste episódio, se inscreva utilizando seu agregador favorito. Caso queiram entrar em contato conosco, envie um e-mail para romanuicrua@gmail.com. Agora vão! Desliguem o podcast.